Bom, quem está comigo aqui no Voit agora é José Carlos Moraes Rocha, que ele é o diretor executivo de operações da Atento. Tudo bem, Rocha? Tudo bom, Guido? Como vai? Tudo bom. Ô, Rocha, eu queria que você falasse um pouquinho para mim desse prédio aqui. A Atento tem muitos prédios em São Paulo, né? Não só em São Paulo, mas esse prédio aqui, é aqui que vocês concentram, aqui que é o centro nevrálgico da Atento, né? Vocês fazem toda a checagem, toda avaliação de tudo que acontece na Atento aqui nesse prédio, né? Fala um pouco desse prédio. Bom, esse é o prédio que a gente está visitando hoje aqui, é o Command Center da Atento Brasil. O objetivo da construção desse centro de comando e monitorando todos os nossos edifícios e operações dos nossos clientes tinha como objetivo por trás inverter a dinâmica do mercado. Eu já estou nessa indústria há 16 anos. A gente sabe que ela é muito carente e precisa de muita evolução no tocante à qualidade na prestação de serviço e seus arredores. O fato é que, para se alcançar uma qualidade de serviços, você precisa desenvolver primeiro a capacidade de previsibilidade. Previsibilidade é um desafio no nosso país, o cenário econômico e todo o entorno dificulta os mecanismos e modelagens de previsibilidade, mas esse é o foco. O objetivo aqui é inverter a dinâmica do mercado, estando atento sempre a 3 grandes pilares: pessoas, processos e tecnologia. Grande parte disso, esse Command Center foi construído usando as próprias pessoas da empresa, da Atento, que construíram a Atento, mas tinham que evoluir para um processo mais centralizado e compartilhando as melhores práticas e garantindo dessa forma uma mudança no Customer Experience. Esse é o nosso desafio. Inverter a dinâmica do mercado para, de fato, revolucionar o Customer Experience que a gente sabe que precisa desenvolver no país. A Atento está comprometida com esta transformação. A Atento hoje está com quantos funcionários? Hoje nós temos em torno de 95 mil funcionários no Brasil. Tá. A contratação, por exemplo, desse tipo de mão de obra, é difícil. Vocês contratam quanto por mês, para ter uma ideia? A gente contrata em torno de 5 mil pessoas, mas todo o processo ele começa 90 dias antes, ou seja, as equipes, e aqui nesse Command Center está a equipe de forecast, para mim a menina dos olhos, sim, que são os estatísticos, mestres e doutores que criam modelos matemáticos para conseguir prever volume de chamadas, antecipar a demanda. Com isso, a companhia tem tempo hábil de, com qualidade, selecionar as pessoas, treinar e colocar para fazer o atendimento ao consumidor. Esse é o objetivo. Então, essa turma começa 90 dias antes, já sabe quantas chamadas vão tocar 90 dias depois, para que então seja capaz de mobilizar a companhia inteira para contratar e treinar devidamente as pessoas. Então, todo o processo começa aí. Depois disso, imaginando-se através de modelos estatísticos quanto de chamadas vão tocar, seja chamadas telefônicas, chamadas por SMS, para a gente chamadas não é chamada só telefônica, é uma chamada a um evento qualquer, seja uma chamada telefônica, um evento CTI, uma transação através de uma URA, um celular, multicanal e por aí vai, short message e por aí vai. Então, todos esses eventos são previstos antes, depois é construída uma capacidade que são as pessoas certas de acordo com uma curva de chamadas. Porque o desafio não é só saber quantas chamadas vão tocar no mês, mas sim a cada 30 minutos de intervalo você saber quantas chamadas vão tocar. E Atento, então, desenvolveu toda essa esteira, começando em forecasting, capacity e depois o real-time management ou short-term planning, que é todo esse plano que foi projetado 90 dias antes, como é que ele está executando agora no tempo presente, ou seja, quando as chamadas chegam até Atento. Entendeu? Você falou 5 mil funcionários contratados. Isso. E quantos saem mensalmente? Porque o turnover nesse mercado é uma loucura. Sim, né? O turnover é um grande desafio. E o turnover está muito ligado à relação que você tem com os seus empregados. A gente vem nos últimos 2 anos reduzindo o turnover, independente de contexto macroeconômico ou não, isso a gente já vinha nesse caminho há 1 ano e meio ou 2, melhorando. A previsibilidade de novo aparece aí, porque se você tem a capacidade de prever um volume de chamadas, você não precisa pedir para que um funcionário na última hora precise ficar ou ir embora por conta de um aumento de volume de chamadas ou uma queda de volume de chamadas. Então você consegue programar um treinamento, uma capacitação para esse funcionário, programar um momento de feedback, programar os momentos que a gente leva isso com bastante seriedade na Atento, os momentos de pausa, respeitar o ser humano como o ser humano que ele é. Isso fez com que gerasse uma proximidade entre os líderes e os liderados e reduzisse o turnover no total da companhia. Quantos clientes vocês têm hoje?
A gente hoje tem em torno, apesar de ser uma empresa grande com bastante funcionários, a gente como método, a gente acredita que a gente deve se concentrar em poucos clientes. Então a gente tem em torno de 70 a 75 clientes, que são as maiores marcas que existem no Brasil e fora, porque a gente faz atendimento de marcas internacionais também no Brasil, então com foco reduzido, uma quantidade de clientes reduzida. Esse prédio aqui, obviamente, o turnover aqui deve ser bem baixo, né? Sim. Tende a zero. Tende a zero, né? Porque a capacitação é diferente, né? As pessoas estão se desenvolvendo, assim como a gente fez com os operadores, de fazê-los se desenvolverem nessa, ou seja, dando ferramenta certa para os supervisores e dando incentivo à liderança, não incentivo à produtividade, incentivo que a gente chama de incentivo à liderança, para como utilizar um método que ele vai usar, ele pode usar dentro da Atento e fora da Atento. Esse é o nosso viés. Então, para os supervisores, a mesma técnica a gente aplica aqui, e o turnover aqui tende a zero, porque a capacitação, assim como com os supervisores, aumenta. E para os supervisores, para nossa surpresa, também tendendo a zero o turnover de supervisor, porque eles entenderam que aqui é uma extensão da graduação que a maioria deles estão cursando e podem se desenvolver e desenvolver suas capacidades como líder. Esse é o nosso objetivo. Agora, como manter 95 mil funcionários no pique, né? Quer dizer, como manter esse pessoal animado? Porque o cara... Uma ideia que eu tenho é o seguinte, em call center, o cara acorda de manhã e ele sabe que não vai receber uma ligação do tipo, pô, parabéns pelo seu trabalho, você faz um trabalho bacana, sem você não sabia o que a gente ia fazer da vida. Ao contrário, né? Num saque, por exemplo, todo mundo liga para reclamar, né? Sim. E muitas vezes se perde a estribeira. Quer dizer, o funcionário, ele sabe que o dia dele não vai ser muito agradável. Como é que você mantém o pique desse pessoal? Em primeiro lugar, todo o processo começa encontrando as pessoas que têm essa vocação de resolver problemas. As pessoas sabem, e tem muita gente que é assim, o nosso desafio é encontrá-los, porque eles estão por aí, as pessoas que gostam de resolver problemas. Então, primeira coisa, tem um perfil. Segundo, como eu digo e comento a todo momento, o método, entregar o método na mão dos supervisores e inspirá-los, os operadores, para que eles entendam o que eles estão fazendo. Em terceiro momento, o plano de carreira. Se um funcionário ele se desenvolve bem e tem feito o que ele precisa fazer, como desenvolvendo suas habilidades e os resultados, o compromisso com os resultados, ele naturalmente vai poder escolher as áreas que ele precisa ir. A gente é uma empresa de 70, não passamos de 80 clientes dentro da Atento no Brasil. Mas o fato é que dentro desses 80 clientes a gente tem centenas de programas, aproximadamente 500 programas que são serviços, eles são programas, a gente chama de programas, serviços que fazem um atendimento específico para cada coisa. Por exemplo, atendimento a cartão de crédito é um programa, um atendimento para resolver fatura de cartão de crédito é um outro programa, então dentro do mesmo cliente. Então por isso, em torno de 80 clientes e 500 programas. Então, isso cria um universo de plano de carreira dentro da companhia enorme. O que vem celebrar e trazer esse reconhecimento e portanto, coroar esse cenário é o GPTW. Atento vem, ao longo dos anos, sistematicamente sendo reconhecido pelo GPTW, Great Place to Work, como uma das melhores companhias para se trabalhar por conta desta preocupação que eu comentei contigo, do tipo, incentivo não é incentivo à produtividade, é incentivo à liderança. Isso começa a criar um momento na organização que vai permitir com que a gente consiga transformar toda uma indústria. Tá. Essa é a nossa aposta. Para a gente finalizar agora, a crise que está batendo já aí, né? Quer dizer, não dá para dizer mais que a crise vem por aí. Já veio, já está batendo forte, né? Já dá para sentir isso em contratação? Já dá para sentir isso junto aos clientes, por exemplo? Como é que está? Não, o que a gente percebe muito no início do efeito econômico, né, do downturn que a gente está experimentando, e o que a gente percebe são uma variação no volume de chamadas. E claro, o comportamento da economia muda, isso se reflete no comportamento de chamadas. Mas a gente vê isso uma grande oportunidade. Isso vai trazer, claro, uma série de pontos de inflexão, mas nesses pontos de inflexão também vem daí as transformações que a indústria precisa. Mudar um pouco a cabeça de como se pensa no mercado. A gente tem feito muitos roadshows, temos estado muito próximo dos clientes e já temos colecionado uma série de casos de sucesso de clientes que aproveitaram um momento de um downturn na economia, um momento crítico, para matar algumas vacas sagradas. A gente viu isso acontecendo na economia dos Estados Unidos, eles tiveram um problema, em 5 anos com o TARP conseguiram reorganizar a economia e voltaram para um trilho de crescimento. Não está todo o problema resolvido lá, ainda tem alguns problemas estruturais, do tipo o salário não tem crescido muito lá, mas já tem um caminho bem definido.
Então as oportunidades é que tem que ser buscado. E se comparar o custo de produtividade dos Estados Unidos antes e depois da crise, hoje o custo é muito menor. Aqueles painéis de produção solar que foram todos para a China e para a Ásia, nada mais fabricado nos Estados Unidos, hoje já estão voltando para os Estados Unidos com uma diferença entre 18% e 20% do preço. Então, nos momentos de crise, momentos de problema, é vender lenço para quem está chorando. Esse é o objetivo nosso nesse momento, é o que a gente está vendo como uma oportunidade nesse cenário. Fizemos as reformas estruturais que precisavam ser feitas antes da chegada da crise, que me dá um grande conforto. Eu estou 16 anos nessa companhia e a chegada desse inovacionista aconteceu em 2012 e todas as transformações estruturais que a Atento precisava fazer para conseguir ver mais oportunidade do que problema na crise foram feitas. Então a gente está pronto para essa regata. Tá ok. Rocha, eu agradeço bastante a tua entrevista para mim, sei que a tua agenda é concorrida aí. Você arrumou esse tempinho, muito obrigado, viu? Obrigado, Guido, te espero sempre por aqui. Valeu. Obrigado.